Está escrito assim: que esse Deus é o nosso Deus para quando? Esse Deus é o nosso Deus para... Ele será o nosso guia até o fim. Foi o salmista que disse isso, afirmando que esse Deus que chamou você das trevas para a luz, irmão, Ele não se enganou com você, irmão. Ele não se enganou com você. Ele não se enganou. Não se enganou. Esse Deus é o nosso Deus, para sempre, para todo sempre, e Ele será o nosso guia até o fim. Salmo 48, versículo de número 14. O que o salmista estava querendo dizer ali, irmãos? Olha, você sabe que na palavra de Deus nós encontramos muitas exortações, principalmente do apóstolo São Paulo, o que Pedro também não deixa de fazê-lo, o que Tiago também não deixa de fazê-lo, o que também João não deixa de fazê-lo, o que os evangelistas que escreveram ali não deixam de fazê-lo, é alertar a igreja, é alertar o povo de Deus, é alertar com que intuito? Alertar, irmão, sobre aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. O que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2? Que nós devemos perseverantemente ou constantemente andar olhando para Jesus, porque Ele é o autor. Ele não errou quando chamou você para servi-lo. Ele é o autor da fé no teu coração. Ele não levou você em lugar errado. Não adianta você ficar querendo procurar chifre em cabeça de cavalo, você vive pela emoção, e na emoção você vive procurando alguma que te motive, fica emotivado, viu? Não. Andando, olhando para Jesus perseverantemente, constantemente, não deixando de olhar para Ele, perseveradamente ou perseverantemente olhando para Ele, e caminhar olhando para Ele. E nós jamais iremos chegar a uma capacidade de fé tão esplendorosa, tão grandiosa e tão magnífica, de nós estarmos andando olhando para Jesus e de repente assim a gente parar e falar assim: agora eu não preciso continuar olhando para Ele, eu posso olhar para lá, para quem que você tem olhado mesmo? Para quem você tem olhado? Fala para mim aqui. Jesus mandou você olhar para onde? Aonde? Aonde Jesus mandou você olhar? E por que você olha para outras coisas? Por que você fica procurando coisinha aqui, coisinha ali, coisinha aqui, coisinha ali, coisinha aqui, coisinha... Você acha que você é melhor que os outros? Você acha que você é o santarrão? Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Billy Graham, um grande evangelista do século passado, talvez o homem que mais tenha pregado o evangelho para pessoas, né? Ele chegou a pregar na Rússia, um país totalmente fechado, e ele, num estádio de futebol, pregou milhares de pessoas. Um dia ele recebeu a carta de um homem. Sabe essas pessoas que acham defeito em todas as coisas? De princípio ele é uma bênção, ele está na emoção. Está na emoção. Mas a Bíblia fala, irmão, que nós não somos chamados para andar na emoção. A emoção passa ela vai passando mediante as circunstâncias que você vai vivendo. Vai passando. Ele nos chamou para andarmos pela fé. Pela fé. Então, Billy Graham, ele recebeu uma carta de um homem, e esse homem dizia assim: Senhor Billy Graham,
eu tenho andado de igreja em igreja. Eu tenho ido, ele citou nome, tenho ido nessa aqui, tenho ido naquela lá, tenho ido naquela lá, tenho ido naquela lá. Tudo de princípio parece ser maravilhoso, mas os dias vão passando e eu começo a observar uma coisa que não está de acordo. Não está de acordo com o quê? Com você. Passa o dia, começo a observar uma coisa, não está de acordo com quem? Com você. Então, ele escreveu no final assim: no momento em que eu encontrar uma igreja perfeita, então eu vou congregar nessa igreja perfeita. Não demorou muito tempo, ele recebeu uma carta-resposta de Billy Graham dizendo o seguinte: meu querido irmão, no dia em que você encontrar uma igreja perfeita, na hora que você colocar o pé dentro dela, ela vai se tornar totalmente imperfeita. Capite? Entendeu? Compreendeu? Compreendeu? Então pare de querer encontrar chifre na cabeça de cavalo. Para de se auto-enganar. Para. Sossega teu coração. Sossega o teu coração na presença de Deus e faça alguma coisa para o Senhor. Faça alguma coisa para o Senhor. Porque quem trabalha não dá trabalho. Quem trabalha não fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Não é assim? Então, irmão, ele nos chamou com esse intuito, com essa finalidade. Olha, o Senhor não escolheu você e não me escolheu para nós andarmos durante um período de tempo na presença do Senhor. Nós lemos ali que esse Deus é o nosso Deus para todos sempre. E Ele será o nosso guia até o final. Até o final, até o final. Amado, quantos de vocês já pegaram, no seu carro, você já colocou o GPS lá? Um lugar que você queria ir, você colocou no GPS, tal endereço, tal, né? E você começa a dirigir e a Suzy, ela começa a falar para você: vamos iniciar a rota, né? A 30 metros, vire à direita. Não fala assim? Não é assim? E vamos andar 8 quilômetros nessa rodovia. Não é assim que ela fala? Mas quando chega ao ponto final, o que ela diz? Pronto, o seu destino. Chegamos ao seu destino. Não é isso? Então você não precisa mais do GPS, porque o GPS te ligou até onde você queria chegar. Irmão, Deus, Ele é o nosso guia para todos sempre aqui nessa terra. No dia que a gente for arrebatado, nós não precisaremos mais do guia, porque nós chegamos ao lugar preparado. Chegamos ao nosso destino. Você está me entendendo? Está me entendendo? Então eu não vou mais precisar de ser guiado pelo Senhor, porque eu vou estar diante do Senhor, eu vou estar na presença do Senhor, eu continuamente vou estar envolvido na graça, no amor e na misericórdia dEle, envolvido para todo sempre, para todo sempre. Mas aqui nesta terra, o Senhor tem nos apontado o caminho. E qual é o caminho? O caminho é aquele mesmo caminho que o apóstolo São Paulo diz: olha aqui uma coisa, eu vou deixando as coisas que para trás ficam, e eu vou prosseguindo para o alvo, eu prossigo para o... E quando você tem um alvo, você não fica olhando para os lados. Quando você tem um alvo, você não desvia o teu olhar. Mas você desvia o teu olhar quando você não tem um alvo específico no teu coração e na tua vida. Você fica olhando para lá, fica olhando para cá. E você nunca vai ter uma espiritualidade excelente que lhe dê a permissão de parar de olhar para Jesus. Escuta uma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou a noite toda em oração. A noite toda em oração. Ele despediu ao cair da tarde do dia anterior. Ele despediu o povo, falou para os seus discípulos: subam aí no barco e atravessem lá para o outro lado do mar, já vou me encontrar com vocês lá. Eles obedientes foram e começaram a remar e foram embora.
o Senhor deixou que eles fossem, e ele subiu ao monte da oração, e lá ele começou a orar, e ficou lá orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor. Deus não te guia à distância do Senhor. Deus te guia a você se aproximar do Senhor. Deus guia você para você receber energia para a sua bateria. Não viva na emoção, porque a emoção faz você perder a direção. A emoção faz você perder a direção. A emoção faz você perder o rumo. A emoção faz com que você fique ao léu, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer, sem saber para lá, porque você está caçando isso, você está buscando isso, está procurando isso. Aí fica com a cabeça confusa, fica com a mente confusa, e depois quer jogar isso na vida dos outros também. Olha lá, irmãos. Amanheceu, suponhamos que 6 horas da tarde aqui, começou um novo dia, porque era assim que os judeus contavam os dias. Jesus foi orar, mandou o povo embora para casa e os discípulos para outro lugar. E ele foi lá orando. A Bíblia fala que entre 3 e 6 horas da manhã, a quarta vigília da noite, quer dizer, já fazia quase 12 horas que ele estava lá no monte, passou a noite toda e a madrugada inteira quase orando. Aí ele ficou incomodado, que o Espírito Santo começou a incomodá-lo, dizendo: olha, os teus discípulos estão em perigo lá no mar. Mas era entre 3 e 6 horas da manhã, o Senhor vem e vai para socorrê-los. Vai para socorrê-lo, irmão. Aquele que confia no Senhor não é confundido. Aquele que confia no Senhor não é confundido. Quando a pessoa é confundida, ela perde a paz, ela fica insegura, ela fica com medo. É assim que ela fica insegura. Por que fica insegura? Porque aquela semente que o Senhor semeou no coração dela não está bom, não. Ela precisa acrescentar mais algumas outras sementes junto. A semente da fé não está bom, não. Vamos acrescentar aqui eu tenho que fazer alguma obra para mim ser salvo. Eu tenho que guardar algum mandamento para mim ser salvo. Eu tenho que colocar, me perdoa os irmãos da congregação cristã, preciso colocar um véu na cabeça para mim ser salvo. A pessoa perde a paz dela. E quem que é o Deus de confusão mesmo? Quem que é o Deus de confusão mesmo? Se o Senhor fala assim que aquele que confia nele não é confundido, então quem que é que confunde? Irmão, olha aqui. Eva e Adão estavam bem tranquilos no jardim do Éden, não estavam mesmo? Ouviram a voz do Senhor, ouviram a vontade do Senhor, estavam desfrutando das belezas e benesses do Senhor, mas de repente começaram a dar ouvido para uma confusão, começaram a dar ouvido, e olha, eles deram ouvido não para algo que estava totalmente contrário à palavra. Foi usado alguns trechinhos da palavra do Senhor para acrescentar outras coisas, e aquilo trouxe confusão na mente deles. E a confusão, ela foi se tomando forma, a confusão foi se estabelecendo, porque diuturnamente o inimigo estava lá conversando com eles. Por que estava conversando? Porque encontrou brecha para conversar. Encontrou espaço para conversar. E ele não perde a oportunidade. Não perde. Aí, irmãos, glória a Deus. Estou tentando me lembrar do que eu estava falando.
Então, achou brecha para conversar. E muitas vezes a gente está abrindo o nosso coração. Não está bom do jeito que Jesus fez, não. Vamos acrescentar alguma coisa. Ah, não é o suficiente. O Senhor se enganou. A salvação que eu obtive servindo ao Senhor naquela igreja não está certo, não. Eu tenho que ter alguma coisa a mais. O que é isso, irmão? A semente que foi semeada no teu coração é a melhor semente. É a melhor semente. É que às vezes o inimigo vem, tira aquilo que é puro e coloca, acrescenta algumas coisas a mais. Vai acrescentando coisas a mais. E a pessoa se torna uma pessoa totalmente insegura por aquilo que ela ouviu. E ela tem então, dentro do sentimento dela, de fazer aquilo lá, senão ela não vai ficar em paz. E por que ela perdeu a paz? Por dar ouvido a coisas que não devia, e não precisava ter dado ouvido, não precisava procurar confusão para o teu coração, não precisava procurar confusão. E você quer ver se é uma coisa de Deus? Veja o que isso tem causado. Só isso, veja o que isso tem causado. Se tem trazido paz ou se tem trazido conflito. Tem trazido segurança ou está gerando insegurança? Então, irmão, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos diz a respeito de uma pessoa. Essa pessoa chama Joás. Joás, ele tinha 1 ano de idade. O pai dele chamava Amazias. A mãe dele, a avó dele chamava Atalia. O pai dele foi assassinado, foi morto. E a avó dele, mãe do pai, sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela mandou matar todos da linhagem real, da própria família dela. Da própria família dela. Ela mandou matar todos os filhos, todos os netos dela. Mandou matar e ela se apoderou do reino. Não tendo mais descendente algum para ocupar o trono, ela era a pessoa mais próxima. E ela então iria ocupar o trono. Só que a irmã do pai de Joás o pegou e o escondeu no templo. E aquele menino, junto com a ama dele, aquela que amamentava ou que cuidava dele, essa ficou num quarto com ele, cuidando dele, zelando dele. E Joás, ele ficou 6 anos lá, e ninguém sabia da existência dele, ninguém sabia, a não ser a tia, a ama e o sacerdote Joiada. E o sacerdote sabia que Atalia tinha usurpado o trono. E ele então, Joás com 7 anos de idade, ele reúne os guardas, reúne os capitães, e ele expõe para os capitães a situação, e os capitães então fazem um acordo com Joiada, e ele faz um acordo com o rei e faz um acordo com Deus. Olha só, é isso que a Bíblia fala. O que aconteceu? No templo, onde todas as pessoas estavam reunidas, as autoridades, então Joiada, o sacerdote, apresentou Joás como aquela pessoa que tem direito legítimo ao trono. Então as pessoas se revoltaram contra Atalia, a avó de Joás, e ela foi assassinada também. E a partir desse momento, Joás ele passou a reinar, um menino de 7 anos. Só que Joiada era o seu tutor, e Joiada o criou dentro do templo, ensinando para ele as coisas do templo. Você se recorda daquela pessoa que foi levada no templo, foi desmamada e levada no templo? Aquele rapaz, aquele senhor, aquela pessoa que se transformou num sacerdote, num profeta,
que foi lá na casa de Jessé com o corno, o chifre, cheio de óleo, e derramou do óleo, consagrando um dos filhos de Jessé a rei. Como é que é o nome dele mesmo? Como? Samuel. Samuel! Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fala que teu servo está com o ouvido pronto para ouvir. Amado, a Bíblia nos diz que Joás, olha só, orientado, fez-se aliança Joiada, o sacerdote, fez aliança com o rei, pequenininho de tudo, né? E fez aliança com o povo, e eles fizeram uma aliança com Deus. Por que eles fizeram uma aliança com Deus? Sabe por quê? Porque o antecessor do pai dele no trono havia levado a nação toda de Judá, o povo todo de Judá, levou-os à idolatria. Aquele povo havia se afastado de Deus, construíram um templo para Baal, trouxeram sacerdotes de Baal ali e desviou a fé do povo. Desviou a fé do povo. Então, Joabe, junto com o rei, estavam fazendo uma aliança com Deus para restaurar, recuperar, restaurar a comunhão com Deus, restaurar as coisas no tempo que estava ora abandonado, restaurar. E foi assim que aconteceu. E conforme eles começaram a trabalhar no templo, começaram a se alinhar com o Senhor, o que aconteceu? Deus começou a aprovar. E como é que Deus aprovou aquilo que eles estavam fazendo? Trazendo prosperidade para eles, trazendo uma liderança forte para eles, né? E eles então obedecendo. Então eles ficaram ali, né? Agora, irmão, olha só uma coisa que nós não devemos fazer, presta atenção. Nós devemos criar os nossos filhos, mas não fazê-los a vida toda dependente de nós. Tirar deles, roubar deles a identidade deles. Tirar toda iniciativa, não deixá-los conquistar absolutamente nada e provê-los de todas as coisas. Roubar a iniciativa. E quando a iniciativa é tirada da pessoa, essa pessoa, ela não sabe viver sem ser comandada por alguém. Ela tem que ser comandada por alguém, ela não tem iniciativa, ela não tem assim uma direção clara das coisas. Por quê? Porque sempre foi dependente, sempre. Então, irmãos, escute o que eu quero dizer para você. O Senhor Deus não chamou você para você começar a carreira com Cristo Jesus e apenas caminhar 1 ano com Ele, nem 2, nem 3, porque nós lemos ali que Ele é o nosso guia até o final. Então Ele nos chama para iniciar uma carreira, mas para permanecer caminhando até o final, porque Ele nos guiará até o final, Ele nos levará até o final. Ele jamais vai desistir e jamais vai deixar de mostrar para você o caminho. Jamais. Ele não vai anular a sua personalidade. Ele não vai de forma alguma tirar de você a sua iniciativa, porque Ele criou você assim, a imagem dEle. Agora, irmão, olha só. Muitas pessoas, eles começam a carreira cristã de forma esplendorosa. Você se lembra quando você começou? Se lembra? Pergunta para o teu irmão, você se lembra quando você iniciou? Se lembra? Fala para ele, pergunta para ele. Você se lembra? Eu te pergunto, você via algum defeito, alguma coisa? Você via algum erro, alguma coisa? Por que você não via? Você estava no primeiro amor. Você deixou de amar
com o primeiro amor, aquele momento que você se encontrou com o Senhor, aquele momento que houve um movimento na tua alma, nascer de novo a nova vida. Aí você começa a caminhar, a andar com o Senhor não te chamou para o lugar errado, não salvou você ali em lugar errado, não fez isso, foi no lugar exato, no lugar certo. Se houvesse alguma coisa errada lá, você não teria se convertido. E se houver alguma coisa errada lá, você não tem nada a ver com isso, porque quem erra é que dá conta de si mesmo a Deus. Não é? Quem erra é dá conta de si mesmo. Dá conta de si mesmo. Quem falha, cada um dará conta de si mesmo perante o Senhor, a Bíblia diz. Então, Ele não nos chamou, amado, não nos chamou para a gente caminhar uma légua com Ele, nem duas, mas Ele é o nosso guia até o fim, e consequentemente Ele quer que a gente caminhe até o fim. Então, quando Pedro, voltei no do que eu estava, tinha esquecido, que Deus é bom, né? Voltei, Então, quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele na verdade ele não percebeu que era Jesus, o que é que ele fez? Assustou e gritou: um fantasma, um fantasma, um fantasma. Aí ouviu-se aquela voz: não tenha medo, sou eu, não é fantasma coisa nenhuma não, sou eu. Ah, mas se é o Senhor, então me mande ter contigo sobre as águas. Então pois vem, você quer, então vem. E ele vai andando, não vai andando? Irmão, você não era alegre, feliz pra caramba? Vinha as lutas, você tirava de letra, não é verdade? Vinha a dificuldade, você tirava de letra. Você olhava para Jesus e continuava caminhando. Não é assim não? Não é assim não? Você estava olhando para Jesus e caminhando. Estava olhando para Jesus e caminhando, mas quando você se julgou que estava perto o suficiente para poder desviar os olhares da pessoa de Cristo e olhar para alguma coisa diferente, você foi perdendo a graça, você foi perdendo a motivação, você foi perdendo o estímulo, você foi perdendo a confiança. O erro não está nas outras coisas, não, o erro está em você que parou de olhar para Jesus. O erro está em nós que paramos de olhar para aquilo que o Senhor mandou a gente olhar constantemente e continuamente. É em nós. Então Pedro chega próximo de Jesus: eu estou aqui, estou perto dele, agora eu posso olhar para lá, eu posso olhar para cá. Você já fez isso? Já fez isso? Tenho certeza que a experiência não foi boa para você. Tenho certeza. Que você começou a olhar para lá e começou a falar assim: esse pastor, não vou com a cara dele. Aquele diácono lá, não estou nem aí com ele, cara chato. Ixi, aquela irmãzinha lá, ela cumprimenta as pessoas, perde a padrinha e nem me cumprimenta. E começa então, sabe, irmão, parar de olhar para Jesus e começa a olhar as outras coisas. Eu sou perfeito, eu sou melhor do que todos, é por isso que eu não vou me dar bem aqui. Eu fui escolhido acima dos demais. Todo mundo vê defeito em todo lugar. Eu vejo erro, vejo falha em tudo. Eu vejo tudo. Eu não, eu estou perfeito. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro? Afundou ou não afundou? Você nunca vai estar perto o suficiente da pessoa de Cristo e num grau de espiritualidade tão grande, tão elevado. Eu li uma frase esses dias, eu até compartilhei no Face, se não me falha a memória, que se você nunca sentiu a misericórdia do Senhor, você nunca vai ter misericórdia de ninguém. Se você nunca precisou da misericórdia, você nunca sentiu a misericórdia na sua vida, você nunca vai ter misericórdia de ninguém. Você vai sempre olhar as coisas com defeito, com erro, com falha, com isso, com aquilo, porque você está por cima. Aí, amado, o que aconteceu? Aconteceu que Joás, ele tinha o tutor dele, que era o sacerdote.
E o sacerdote orientava em tudo quanto ele ia fazer. O sacerdote, que era um profundo conhecedor das letras, ele orientava para o bem do rei e, consequentemente, para o bem do povo. Para o bem do povo. Mas, você sabe, irmão, Joiada morreu. Joiada morreu. Consequentemente, Joás, ele ficou perdido. Ele não exercia uma liderança e, consequentemente, ele não assumiu aquele papel de líder. Ele aprendeu a ser dependente e nunca conseguiu andar com os próprios pés. Nunca conseguiu conquistar absolutamente nada de per si. Presta atenção no que eu quero dizer para você. A Bíblia fala assim que nós temos um inimigo que está à nossa espreita. Está à nossa espreita. No momento em que a casa fica vazia, é o momento em que ele está observando e que ele vem e adentra na casa. Ele vem e ele rouba, ele pratica a ação dele ali. Agora, Joiada morreu, Joás ficou assim, sem rumo, sem direção. Poxa, mas ele aprendeu tanto, por que ele não pôs em prática? Ele ouviu tanto, por que ele não agiu? Ele achou que Joiada ia viver para sempre, ele iria ser dependente de Joiada todo sempre? Irmãos, Joiada morreu, e lá veio pessoas e induziram Joás às práticas antigas. Irmãos, no eles conduzir Joás às práticas antigas, eles começaram a tomar conta dos pensamentos de Joás através daquilo que eles insinuavam para ele. Eles injetavam coisa na cabeça de Joás com insinuações, fazendo ele enxergar o errado como certo e o certo como errado. Por quê? Porque ele era extremamente vulnerável. Eu quero você, pai, em nome de Jesus, que você alerte o teu filho, sabe? Porque a gente vê muito disso acontecer nos bancos de escola secular, né? Faculdades, não é ginásio que fala, segundo grau, primeiro grau, é isso, né? Primeiro grau, segundo grau, nos bancos escolares. Às vezes o nosso querido irmão que foi chamado pelo Senhor, nossa querida irmã que foi chamada pelo Senhor para ser diferente, o Senhor não nos chamou para ser igual. Se fosse para nós ser igual, Ele não teria nos chamado, mas Ele nos chamou para estabelecer sobre nós a vontade dEle, para que a glória dEle fosse revelada na nossa vida. E a glória do Senhor é revelada na nossa vida, nós nem precisamos falar nada. Está na escola, está aquele grupinho que só fala bobagem, só fala besteira, só a conversa só sem sentido nenhum, a conversa não traz proveito algum, uma conversa totalmente reprovável por aquele que tem princípios bíblicos, totalmente reprovável. E aí a pessoa fala, eu queria tanto fazer parte daquela turma. O Senhor não chamou você para fazer parte daquela turma. Não chamou. O Senhor chamou você para ser diferente. E você não precisa falar nada para ninguém. Só a sua conduta fará com que as pessoas olhem para você e vejam em você alguma coisa diferente. Porque você não vai falar o que elas falam, você não vai fazer o que elas fazem, você não vai ter as escolhas que elas têm. Elas vão perceber que você é diferente. E elas podem até achar que você é quadrado,
E realmente você é, porque você é da quadrangular. Estou brincando, hein, irmão? Estou brincando, hein? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, não queira ser igual a eles, não. Eles não são a luz, eles não são o sal, não são, é você quem é. Você não tem que ter o desejo de ser igual. Eles é que têm. O Senhor vai despertar o desejo nele de olhar para você e vai dizer assim: esse camarada é diferente. Ainda que eles estejam em grupinho e um incentive o outro a tratar você talvez com desdém, qualquer coisa assim, mas quando eles estiverem a só, não tiver influência de nenhum, eles vão pensar muito na tua vida. Vão pensar na sua maneira, vão ver a tua alegria, vão ver a tua paz no coração. É eles é que vão desejar ser igual a você. Então não seja uma pessoa influenciável pelo mundo. Oh, irmão, o Senhor chamou você e botou dentro de você, colocou dentro de você o Espírito Santo. Pôs fogo em você, o seu rosto expressa a paz do teu rosto, assim, se expressa assim, a paz se expressa no teu rosto, e as pessoas veem isso em você, querido. As pessoas veem isso em você, sim. Veem isso em você, sim, eles veem isso. Então, olha, não tenha de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira alguma, desejo de ser igual aos demais. Quando alguém acende uma lâmpada, você vê, a lâmpada está aqui, está lá no alto, lá iluminando. Essa também está aqui no alto iluminando. Essa aqui está, por causa da filmagem, tem que ter essas lâmpadas aqui, tá, tudo isso aí. Mas você não acende uma lâmpada e coloca debaixo da... Acende? Debaixo da cama? Não acende. Você põe a lâmpada no lugar que ilumina. Então você está lá na escola, lá Deus te colocou lá para você iluminar. Não para você desejar ser igual às trevas. O Senhor acendeu a sua vida com o Espírito Santo para você ser luz e ser sal. Não tem inveja não, irmão, não tem inveja não. Não tem inveja não, não tem inveja não, nem desejo de ser igual. Seja autêntico, ande com seus próprios pés olhando para Jesus e você vai ter comunhão extraordinária com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E o que foi que esse tal de Joás fez aí? Joás foi terrivelmente influenciado e os camaradas vieram, estavam ao redor dele e já começaram a incentivá-lo e ele então se deixou levar. Não tinha firmeza de caráter. Terrivelmente influenciado. Sabe aquela pessoa que vai na festa, está todo mundo bebendo, ele acha assim, todo mundo bebendo, eu não vou beber, todo mundo fumando, eu não vou fumar, todo mundo, e a pessoa olha todo mundo e ele é influenciado pelos hábitos das pessoas que estão ali. Não, você não tem que ser igual não. Deus chamou você para ser diferente mesmo, para você sentar para tomar o seu guaraná, sua água mineral com gás, né? Ali, tomar sua água mineral com gás, né? Para as pessoas verem que você não bebe, que você não participa. E não foi isso que Pedro falou? Não foi isso que Pedro falou? Pedro disse o seguinte: não fique preocupado não, as pessoas vão achar você estranho, porque você não vai participar da corrida igual elas correm não, você vai ser diferente. O teu chamado para percorrer o caminho é o caminho de luz, é o caminho de Cristo Jesus, é o caminho da salvação. Então você não é chamado para isso, você não tem que se igualar a eles. Você realmente foi chamado para ser diferente. Você, com a sua conduta, com as suas palavras, com a sua maneira de ser, vai despertar o desejo das outras pessoas de ser igual a você.
Você é luz, e a luz não quer imitar trevas, não. Chega de trevas. O Senhor já nos transportou das trevas para a luz, e eu quero permanecer na luz, eu quero andar na luz, eu quero caminhar na luz, eu quero glorificar o nome do Senhor, ainda que eu não tenha nem condições de falar nada, na minha conduta, na minha maneira de ser. Aí. Amém? Sabe o que aconteceu com Joás? Sabe o que aconteceu com ele? Mataram ele. Mataram ele. Fala para o teu irmão assim, fica no caminho do Senhor, viu, irmão? Fica no caminho do Senhor, tá bom? Ok? Aleluia.